Eu vou trazer 3 grandes exemplos de mulheres, grandes mulheres. Tem muitos exemplos, mas tem umas 3 mulheres no Brasil que eu acho que são exemplos assim que ultrapassaram barreiras e estão conseguindo fazer muita coisa pelo Brasil, principalmente para as mulheres. Primeiro lugar é a Luísa Trajano, da Magazine Luiza. A Luísa Trajano, ela ergueu um império sozinha, né? E ela foi se moldando às atualidades, que a gente também tem que ir, né, atualizando. De palestrante, e ela enfrenta, vai lá presidente, vai lá para a política, né, para fazer mais coisas para as mulheres. Ela criou o Grupo Mulheres do Brasil, porque ela viu, além do que ela passou, do que as mulheres passam, ultrapassou barreiras. Eu acho um grande exemplo, porque às vezes você fala assim, eu só faço um bordadinho ali. Nossa, um bordado, né? Tem que ir valorizando. O segundo lugar que eu acho é a Zica Assis, da Beleza Natural. Acho que todas conhecem também. Ela começou moradora de comunidade no Rio, começou fazendo seu próprio produto. Acho que, se não me engano, primeiro foi alisamento e depois ela pegou essa coisa dos cachos, né? Então, e foi muito difícil, porque ela de comunidade, de favela no Rio, criar um produto e voltar a essa onda dos cachos. É uma libertação que eu falo assim, da sociedade, de impor a gente aquelas escovas. Então é um grande exemplo, né? Ela aí tem lojas em tudo quanto é cidade. Aí, né, conseguiu patentear a fórmula dela, conseguiu abrir as lojas, né, os cursos, os salões, né, que são dentro das lojas agora. Então, assim, é um grande exemplo. A gente não pode desanimar, né, porque a gente já vive num mundo machista. Então, assim, se você luta, tem sempre um preconceito. A terceira é a Cristina Juqueira, do Banco Nubank. Vocês sabiam que o Nubank foi criado por uma mulher? Ela teve um sócio, mas o Nubank foi criado por uma mulher. É empreendedorismo, você está em lideranças, né? Está em altos cargos, ou você ter uma ideia, lutar pela sua ideia, né? Tem que lutar por isso, porque a gente quer. Porque tem toda uma questão de machismo, tanto da sociedade, até dos próprios maridos, namorados. São muitos exemplos. Dei alguns exemplos, mas tem uma frase de uma atriz americana que tem uma história de vida maravilhosa. Recentemente lançou um livro, mês passado esteve no Brasil. Eu adoraria ser lembrada como uma pessoa que usou a sua vida para inspirar e ajudar os outros em qualquer maneira. E ela fala que se ela não tivesse uma rede de apoio de mulheres, não tivesse seu foco e não tivesse o seu sonho de ser atriz, ela ganhou já recentemente o Oscar, ficaria o quê? Dentro de casa, né? Uma mulher negra, com um talento maravilhoso. Então, cada uma aqui tem o seu talento. Então, como falei, fico com as frases dessas mulheres. Eu acho que é muita questão da união, como eu falei, na nossa cidade é complicado essa coisa, né, das feiras de artesanato. Eu acho que é uma barreira da gente, né, quebrar e focar no seu trabalho, porque você pode. O exemplo da Luísa Trajano, da Karine, né, que começou com uma cafeteria, hoje é investidora anjo e é sócia de várias. Então, assim, foco, basta querer. É lógico que o dia a dia é desanimador, mas vamos. O direito de um jeito que as pessoas entendam. E o que eu gosto de fazer é ensinar de um jeito prático, assim. Então,
quando me aconteceu esse convite, eu logo pensei, sou artesã, quais são os meus direitos? O que eu posso pensar em cima disso, assim, do ofício que vocês fazem e de como esse ofício que vocês fazem pode ser melhorado, pode ser potencializado. E assim, eu queria começar pensando assim, o que você pensa quando a gente fala de direito? A gente pensa em muita coisa, né? A gente pensa em saúde, a gente pensa em educação, a gente pensa em segurança pública, a gente pensa em muita coisa que a gente quer, mas eu acho também que a gente tem que entender que, primeiro, quando a gente fala de direito, ninguém vai oferecer logo pra gente, assim. Ninguém vai virar e falar, você tem direito a isso tudo. É muito difícil. Eu sei que vocês sabem, né? Tipo, todo mundo sabe que a gente tem direito, mas a gente tem que ir muito atrás. Porque ninguém vai oferecer aquilo ali pra gente. Ninguém vai falar pra você, por exemplo, que se você mora sozinho, você tem direito a Bolsa Família. E aí eu trouxe primeiro aqui... não sei se vocês já conhecem a Constituição Federal, que é, enfim, a lei mais importante que a gente tem. E nessa lei, ela traz muitos desses direitos que a gente pensa muito altos. O direito à educação, o direito à saúde. Aqui eu trouxe 4, pra gente começar a pensar um pouco, muito pensando assim no que vocês fazem, assim, na formação de artesãs do Norte Fluminense. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Eu acho que isso é que todo mundo conhece. O artigo 5º, inciso 1º, diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, homens e mulheres são iguais, isso traz pra gente igualdade de gênero. O inciso 9º diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então, vocês, enquanto artistas, vocês têm liberdade para se expressar da forma que vocês quiserem. Então, eu quero fazer uma arte que diga isso. Que diga tanto uma alegria que eu tô sentindo, mas também uma dor. Porque a gente também tem dor e a gente, às vezes, precisa botar isso para fora. Vocês têm liberdade. Ninguém pode dizer que vocês não podem fazer um artesanato dessa ou daquela forma. Eu faço pano de prato, eu quero botar isso daqui. Ninguém pode dizer que você não pode botar isso. Você tem essa liberdade garantida pela Constituição, que é a lei maior que a gente tem. O inciso 13 diz também que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ou seja, ninguém pode virar para vocês e falarem: você não pode fazer esse artesanato. Você não pode fazer isso do jeito que você faz. Não, vocês podem. E não pode vir alguém virar e falar: não, você tem que se registrar para isso. Você tem que... Não, é livre o seu ofício. valorização, e eu lembrei desse tema da arte, que eu venho pensando muito sobre o que é arte e o que não é, né? E o que eu vejo, do jeito que eu vejo, e que outras pessoas, pensadoras da arte também, produtoras de arte, algumas falam, é que a grande diferença entre artesanato e arte é o status que as outras pessoas dão para aquele produto ali que está sendo vendido. Então, assim, o que acontece na história da arte de muitos séculos passados até hoje, até onde a gente chegou, né? A arte, muitas vezes, foi um lugar, um status tirado das mãos das mulheres e colocado nas mãos dos homens. As mulheres não podiam fazer arte, né? A gente foi muito silenciado. Esse lugar de fazer coisas especiais, de fazer coisas que deveriam ser muito valorizadas, coisas caras, coisas que merecem estar em museu, foi arrancado da gente. E o que acontece? Ao longo da história da arte, grandes pintoras aconteceram, escritoras, algumas tinham que assinar com o nome de homem para não serem perseguidas, né? E mesmo essas que desenvolveram o seu trabalho, conseguiram as duras penas e sem nenhum reconhecimento ou sem nenhum incentivo desenvolver suas artes e fazer grandes coisas, foram apagadas na história.
Eu acho que todo mundo aqui consegue lembrar o nome de um Michelangelo, de um Leonardo da Vinci. Todo mundo já ouviu falar. Agora é muito difícil lembrar do nome de uma grande pintora. Assim, principalmente dos tempos mais clássicos, assim, né? Então isso não é à toa, isso é um projeto, né? E para as mulheres foi dado esse lugar de fazer, de tudo que a gente faz ser menor. Eu não estou falando que isso acontece hoje ou que a gente deveria assumir isso como uma verdade. Mas, para mim, a grande diferença entre artesanato e arte, do jeito que as pessoas veem hoje, é porque o artesanato hoje, muitas vezes, é desenvolvido pelas mãos de mulheres. E mulheres não estão no lugar de ter status de arte. E é uma coisa que a gente precisa quebrar. Porque, assim, tanto arte quanto artesanato... E, assim, eu também joguei essa pergunta no Google, fui ver o que o Google ia responder, e vários sites de artesanato diziam: porque a arte não é comercial. Mentira! A arte sempre precisou ser comercial. A arte sempre precisou ser vendida e caro, entendeu? E até hoje. E artesanato também precisa ser vendido. Os dois precisam de muitos anos de dedicação para poder fazer um trabalho realmente especial. E marca, isso a gente fala muito de marca pessoal, né? Tipo assim, a sensação que a gente deixa como pessoa. Mas os nossos negócios também são marcas, né? E eles também deixam sentimento. Eles têm potencial para deixar sentimento na cabeça das pessoas. E quando a gente trabalha esse potencial, esse sentimento potencial, e a gente sabe contar uma história boa, uma história que nos valoriza e que esteja em coerência com essa verdade que as pessoas percebem na hora H lá, sabe? A gente consegue valorizar e se destacar, ter diferencial. Porque diferencial é muito complicado, parando para pensar, né? Tipo assim, às vezes a gente pensa assim, o que é ser diferente, né? Se todo mundo pode olhar o que eu faço e fazer igual. Se às vezes eu pesquiso na internet e faço uma coisa parecida com outra pessoa fez, né? O que é diferencial? Tudo pode ser copiado. Tecnologia pode ser copiada. Vocês podem usar a mesma linha, o mesmo material, digamos assim, a mesma matéria-prima. Mas o que muda é o jeito que vocês fazem. De repente, se eu pedir para a Isabel fazer um item, e se eu pedir para a Rosanir fazer exatamente a mesma coisa, supondo que vocês façam a mesma coisa, assim, tenham as mesmas técnicas, né? Vai sair diferente, né? Não só por ser um trabalho manual, mas porque vocês imprimem no trabalho que vocês fazem toda a trajetória de vida de vocês. A atenção que vocês dão tem a ver com os sentimentos, com as coisas que vocês valorizam ou não valorizam, o que vocês escolhem mesmo. Isso vai dar diferença no acabamento, isso vai dar diferença em uma série de coisas, até nas escolhas estéticas, visuais, assim, que vão dar característica do trabalho de vocês, né? Que diferencia de outros trabalhos. E às vezes a gente tem muita vontade, né, de expor mais as nossas características, mas por medo ou por necessidade do mercado, assim, pelo que os outros estão pedindo, a gente acaba ficando meio insegura e segue o que estão pedindo e acaba, às vezes, né, trazendo coisas mais parecidas do que o nosso diferencial. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Como que a gente pode trabalhar esse diferencial nas marcas de vocês? Como que vocês podem sair daqui pensando um pouco sobre isso, né? E tentando, enfim, aplicar isso para a vida de vocês e trazer mais valorização. E aí eu fiquei pensando, como que eu posso falar disso sem mostrar slide? Aí eu pensei em relacionamentos românticos. Eu acho que, independente da idade, né, todas nós aqui já tivemos um apaixonamento, já gostamos de alguém, já tivemos amores, né? E aí o que a gente espera de um relacionamento romântico quando a gente se relaciona com alguém? Eu imagino que a gente espera, eu espero, e eu imagino que vocês também, de jeitos diferentes, mas espero isso aqui, ó, que a outra pessoa perceba o quão especial nós somos, conheça e goste dos nossos detalhes, do que nos faz ser a gente mesmo, né? Lógico que no início, quando a gente está conhecendo aquela outra pessoa, que a gente está encantado, a gente se arruma mais, a gente toma muito cuidado com o que a gente vai falar sobre a gente, né? Algumas coisas a gente já se prepara para contar, tipo as minhas melhores histórias, outras, Deus me livre, não quero nem contar, né? A gente tende a tentar caprichar para mostrar o nosso melhor, para que a outra pessoa goste da gente, mas ao mesmo tempo que a gente às vezes esconde algumas coisinhas, tudo que a gente mais quer é que o outro goste da gente do nosso jeito, mesmo dos nossos defeitos, né? Então, assim, isso a gente só constrói nos relacionamentos com intimidade. Tô certa ou não tô? Faz sentido, né?
Então, a intimidade é o que faz as pessoas realmente entenderem quem a gente é e gostarem da gente ou não gostarem da gente. Isso acontece nos relacionamentos, isso acontece nas marcas. Eu trabalho com marcas há 12 anos. E marca não é aquela parte da logo, a parte do sistema da embalagem, o sistema visual, que é muito importante. A marca que eu estou falando é tipo assim, se eu falar de Coca-Cola aqui, vocês vão pensar um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim. Sabe? Esse sentimento que vocês têm em relação à Coca-Cola. É uma marca que todo mundo conhece, né? E definitivamente é uma marca muito popular. Então, às vezes, eu gosto de usar esse exemplo no que eu estou conversando, porque, pô, todo mundo aqui tem uma história com a Coca-Cola, até uma história ruim, vocês vão ter. E assim, pensem em tudo que a Coca-Cola faz de propaganda. Nunca houve, nem nunca haverá uma propaganda da Coca-Cola falando assim, olha, esse aqui é o meu líquido preto, meu refrigerante de cola. Ele gelado é melhor do que qualquer um. Vocês precisam ver, eu estudei muito o nível de açúcar ideal para colocar aqui, ou de stevia, ou de adoçante. Essa é a melhor fórmula. Vocês não vão se arrepender. Nunca haverá. As propagandas da Coca-Cola sempre são sobre história, sobre sentimentos. Eles tentam muita força, com muito dinheiro, botar na nossa cabeça que a Coca-Cola é o melhor produto para acompanhar esses momentos. E são sempre as mesmas coisas, assim, parando para pensar, porque a Coca-Cola quer sempre reforçar, uma marca forte reforça sempre o mesmo sentimento, para associar aquele sentimento a ela. Que aí, quando o público pensa naquele sentimento, lembra daquela marca. Então, a Coca-Cola, ela fala de quê? De compartilhar a felicidade. A felicidade é melhor quando é compartilhada. E é isso que passa em todas as propagandas da Coca-Cola, tá? Então, assim, é sobre intimidade, é sobre histórias, está sempre contando histórias. Essa marca Sentimento aí, eu trabalho com ela há 12 anos. E eu percebo, estudo e vejo que o que faz as pessoas se importarem com um negócio não é o produto, necessariamente. Porque o produto, felizmente ou infelizmente, é substituível. Hoje em dia, muitas pessoas fazendo várias coisas parecidas. Então, às vezes, por preço, né? Por qualidade, por oportunidade, a gente acaba comprando com outra pessoa e está tudo bem. Né? Mas, às vezes, a gente faz questão de comprar com alguém. Acontece muito com cabeleireiro, né? Cabeleireiro é muito louco isso. Às vezes dá até culpa de cortar com outra pessoa. Mas, enfim, o que gera essa culpa? Além do corte ser bem feito, tem algo além ali. E não só com cabeleireiro, às vezes até com produtos de empresas grandes, empresas que você não consegue nem associar um rosto, mas, assim, você tem uma certa fidelidade àquela marca, né? E isso é resultado de uma construção de sentimentos de intimidade com vocês. Reunimos aqui não só produtos artesanais, mas também histórias de vida de cada uma de nós. Tradições culturais e um espírito empreendedor importante para a nossa comunidade. Cada peça aqui exposta nessa feira é resultado de horas de trabalho, dedicação e, acima de tudo, a paixão por artesanato. As mulheres que participam representam o melhor do nosso artesanato e nos mostram cada criação e força e resiliência que carrega. Gostaria de agradecer a todos os artesãos presentes por compartilhar desde o nascimento e a realização desse sonho, juntamente com a MUF. Que isso foi um sonho conquistado por todos nós. Nós começamos assim, num terreno, e fomos, né, até hoje, e agradeço demais o artesanato, o trabalho de vocês.